Amém, amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos celebrando mais um domingo, o Natal. Estamos no terceiro domingo antes do domingo em que a gente celebra o nascimento do Salvador. Esses domingos nós temos entendido e compreendido que Natal é expectativa. Natal é expectativa pela vinda desse Salvador. Simultaneamente em que a gente celebra esse que veio, que nasceu, lá há mais de 2000 anos atrás, nós também estamos com expectativa pela segunda vinda. No primeiro domingo nós falamos da importância sobre o vigiar. Vigiai. Vigiar para esperar essa segunda vinda. De uma maneira melhor do que aqueles que estavam vigiando lá no primeiro século, né? Muitos deles não conseguiram perceber que o Messias estava ali. Nós falávamos também sobre João Batista anunciando esse que batiza com Espírito, superando aquela religião do medo, superando aquela religião hipócrita, superando uma série de elementos complicados naquela religião do judaísmo ali do primeiro século, e ele anuncia aquele que vem batizar com o Espírito Santo, uma religião de verdade, a religião de Jesus. E hoje nós lemos João capítulo 1, eu quero ler verso 6, a gente vai falar também sobre João Batista aqui. Diz assim o evangelista João: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem você é? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que não conhece. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine mais uma vez nessa noite, para compreendermos o Teu Evangelho. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos saber, aprender e viver, Pai. Que o Senhor possa agir dentro de nós de maneira contundente, Senhor. É o que eu peço por mim e por todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. João Batista, como eu falei domingo passado, ele é essa figura da transição de uma antiga religião para uma nova, para uma antiga religião para a religião do Espírito, da verdade. E João Batista está novamente aqui sendo descrito pelo evangelista João como aquele que é uma testemunha, aquele que aponta. E aponta para quem? Aponta para o Salvador, aponta para Jesus, aponta para o grande sinal de Deus para toda a humanidade. E é muito interessante perceber que João Batista, ele está embriagado de expectativa. João Batista está com muita expectativa desse que ele está anunciando. Ele está cheio de vontade de ver a manifestação do Messias. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir The Chosen, aquela série sobre os evangelhos.
Eu assisti recentemente a terceira temporada, se eu não me engano, e é uma hora que João Batista já está capturado, ele está preso, ele está dentro da cadeia, e aí chegam alguns discípulas ali de Jesus, na cadeia, e vão falar com João Batista. E João Batista naquela cena, ele está lá todo, daquele estilão João Batista, né? Bem despojadão, aquele jeito essênio de ser, né? E ele pergunta para esses que os visitaram: me conta, como é que ele é? O que ele está fazendo? O que está acontecendo? Ele está com vontade de saber notícias a respeito de Jesus, porque João Batista está a todo momento anunciando, está a todo momento testemunhando, mas há um momento em que esse Messias se manifesta, e esses que foram até ali à prisão, contam para ele, saciam a sede que ele está de ver Jesus se manifestar. E eu tenho certeza, à luz daquilo que a gente vê nos evangelhos, que João Batista ele deve ter ficado extasiado, ele deve ter ficado surpreendido, saindo daquele tipo de fé, de espiritualidade rígida, cética, do jejum. Imagina ele sabendo o que estava acontecendo, que Jesus está andando com os marginalizados, que Jesus está andando com os empobrecidos, que Jesus está andando com os publicanos, com os pecadores, com prostitutas. E sabendo tudo aquilo que Jesus está causando naquele ambiente lá do primeiro século. Esse é João Batista, cheio de expectativa por esse que haveria de vir. E acontece uma coisa muito interessante: o ministério de João Batista, ele não é algo insignificante. Os estudiosos vão mostrar e vão dizer que aquilo que João Batista fez gerou uma certa comoção bastante contundente dentro daquele tempo. E não à toa, a gente observa no texto que os religiosos da época, o centro da religião judaica, que está lá em Jerusalém, prepara uma comitiva para poder encontrar João Batista. Uma comitiva com levitas e sacerdotes. Uma comitiva que tinha ali dentro saduceus, fariseus, representantes e olheiros, provavelmente dos sumos sacerdotes que haviam em Jerusalém, para averiguar e questionar, para inquirir João Batista. E eles vão fazer para João Batista, conforme a gente leu aqui, 3, digamos, conjunto de perguntas, para poder averiguar o que está acontecendo, e o que esse João Batista está fazendo, o que ele está anunciando. E a primeira pergunta que eles fazem é muito simples: quem é você? Quem é você, João Batista? Você é o Cristo? Você é o ungido? Você é o Messias, João Batista? E João Batista responde categoricamente: não sou. Não sou. E aí eles não se contentam, e dentro desse primeiro conjunto de perguntas, eles insistem um pouquinho mais. Se ele não é ungido, não é o Messias, será que ele não é Elias? E parênteses, Jesus vai dizer que sim, que João Batista ele era o Elias. Mas a resposta de João Batista é qual? Não sou Elias. Então você é um profeta, porque pela tradição do Deuteronômio, havia uma expectativa de que Moisés iria reaparecer, um outro profeta como Moisés iria reaparecer dentro desse contexto. Por isso que eles perguntam sobre um profeta. Então você é o profeta, você não é o Messias, você não é Elias, você é um profeta, o profeta. E a resposta dele é: não, não sou, não sou. Nem mesmo aquele que Jesus disse que ele era o Elias, lá da promessa de Malaquias, João Batista, ele afirma, ele fala: eu não sou. Nós queremos aprender a testemunhar Jesus. Nós queremos ser sinal daquele que aponta pro sinal. Nós queremos ser testemunhas de Jesus, todos nós aqui queremos. Com João Batista a gente aprende uma primeira lição nessa inquisição que ele sofre: humildade. Humildade.
João Batista, diante de todos esses possíveis nomes que ele poderia ser, títulos que ele poderia ter, afinal de contas, Cristo, o ungido é um título, ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou. A nossa espiritualidade, nesses dias de expectativa por aquele que vem, e nós todos queremos anunciar para o mundo, que ele vem, que ele volta. À luz daquilo que a gente aprende com João Batista, a gente entende que a gente precisa fazer isso de uma maneira humilde. Filipenses 2, não se apegar ao ser igual a Deus, mas se esvaziar. A gente vive um tempo de uma religião de performance, de uma religião que ensoberbece a gente. Eu não sei o que acontece, muitas vezes a gente vem para um culto, a gente vem para uma celebração, a gente escuta uma mensagem, parece que a gente sai empoderado, a gente se torna um super crente. A nossa postura para com esses moradores em situação de rua é arrogante, é soberba, a gente olha para eles de cima para baixo. A nossa atitude para com o nosso vizinho, a nossa vizinha que é de outro tipo de religião diferente da nossa, ou de uma não religião, sei lá, é soberba. Nós temos a verdade, vocês não têm, nós somos bons, vocês não são. A gente se torna presunçosos com os outros. Quantas vezes a própria dinâmica da vida religiosa e comunitária não faz com que a gente queira e seja tentado a ser mais santo do que o outro irmãozinho, do que a outra irmãzinha. Eu sou maior que você, eu faço mais que você, eu quero ser aplaudido, eu quero isso, eu quero aquilo. João Batista, ele diz o quê? Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou. Parece até que ele está assumindo uma morte de um eu falso, como diria Henry Nouwen. Esse eu falso que faz a gente se achar mais do que a gente é. Esse eu falso que faz a gente se alimentar de egoísmo, inflar o nosso ego, e parece que a gente sai voando aí como super crentes, aí como dirigível. Imagina, olha o que João Batista está dizendo. Esse que é a voz que clama no deserto, esse que é o Elias, segundo o que Jesus atesta sobre ele, mas ele não se permite ser isso que estão falando. Eu não sou. Humildade. Humildade. Você quer testemunhar Jesus, meu irmão e minha irmã? Seja humilde. A fé cristã, a espiritualidade cristã não pode inflar o nosso ego. Se está inflando o nosso ego, não é espiritualidade cristã. Se está nos enchendo de nós mesmos, não é espiritualidade cristã. Se está fazendo com que a gente se torne superior ao outro, ao próximo, não é espiritualidade cristã, não tem nada a ver com Jesus, não é fé cristã, não é evangelho, é outro evangelho, talvez, como diria o apóstolo Paulo. Portanto, testemunhe Jesus dizendo para os outros, quando te perguntarem, e você afirme isso categoricamente: eu não sou. Quem é Ele? Ele é, eu não sou. Jesus é, eu não sou. Não é sobre mim, não é sobre o meu ego, não é sobre eu receber aplausos e luzes e etc. É sobre Ele. Humildade, humildade, humildade. Mas eles, diante dessa resposta, eles não se contentam. E eles perguntam novamente, tentam falar novamente: quem você é? E aí eles fazem uma pergunta, então, de outro modo: se você não é ungido, se você não é o Elias, se você não é o profeta, então, por favor, diga para a gente quem você é, porque os nossos chefes lá de Jerusalém, eles vão questionar a gente perguntando, porque a gente tem que dar uma resposta para eles sobre o que você está causando aí. Você está causando uma bagunça aí. Quem você diz a respeito de você mesmo? Se você não é nada disso, quem que você é então? E ele responde citando Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Eu não sou o tal, eu não sou o grande, ultra, mega profeta, eu não sou a última bolachinha do pacote, eu sou uma voz. Uma voz que clama no deserto. E uma voz, diga-se de passagem, que não está fazendo média para ninguém. Uma voz que está tendo coragem
de apontar o dedo na cara daqueles corruptos daquele tipo de religião. Uma voz que está sendo autêntica, vestindo sua pele, sua roupa de pele de camelo, comendo grilo com mel, coisas do tipo, coisas bastante excêntricas. Mas ele está sendo uma voz verdadeira, uma voz honesta. Porque o testemunho que João Batista dá do Cristo não é simplesmente um testemunho da boca para fora. A voz que clama no deserto que João Batista não é uma resposta cheia de uma dogmática, de uma teologia para esses teólogos, esses mestres. Ele é a voz, ele é o testemunho. A vida de João Batista é o próprio testemunho, a autenticidade de quem ele é, a humildade de quem ele é essa voz. É vida. Se a gente quer testemunhar para o mundo que Jesus um dia vai voltar, se a gente quer testemunhar para o mundo e apontar para aquele que a gente não faz isso, gente, entregando teologia sistemática, decorando versículo. A gente faz isso, sabe como? Sendo uma voz, mas uma voz verdadeira, uma voz honesta, uma voz sincera. Tão somente uma voz, não é a voz, a grande voz, é uma voz dentre tantas vozes sinceras e humildes que estão partilhando e anunciando Jesus e testemunhando que Ele é e nós não somos. Uma voz que é uma vida. Tenho certeza que nessa manhã, talvez vocês reencontraram lá algumas vozes que testemunham o Cristo, que testemunham Jesus. Testemunham como? Com a sua própria vida. A fé cristã, a espiritualidade cristã é sobre ser. Seja uma voz. Seja uma voz. E as perguntas não param. Alguns fariseus tinham sido enviados, interrogaram ele novamente. Então por que você batiza com água, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E responde João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. É aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias. João Batista, ele mostra e aponta na sua função testemunhal um sinal. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo para esse inquisitório, esses inquisidores, dizendo assim: vocês estão preocupados com água? E por que eles estavam tão preocupados com água? Porque quando ele começa a batizar, ele começa a gerar uma identidade naquele povo, que começa a se distinguir da religião oficial. Então está todo mundo preocupado, está todo mundo de cabelo em pé com o que está acontecendo, porque pelo fato dele estar batizando. Por que você batiza com água, João? Aí ele responde: vocês estão preocupados com água por quê? A questão não é a água com que eu batizo, é o sinal que essa água tem, que aponta para o sinal. Essa água com que eu batismo aponta para aquele que vocês não conhecem. É aqui que está o ponto. Eles estão preocupados com essa água, mas não é a água, é para onde ela aponta, é onde ela aponta, é a quem ela aponta. E eles não estão tendo condição de discernir, de perceber. Você quer ser um sinal no mundo? Você quer testemunhar no mundo, na vida, meu irmão e minha irmã? O que você tem em mãos? João Batista, usando tudo aquilo que ele tinha água. E ele batizava. E o sinal dele foi contundente para causar um alvoroço nessa classe religiosa, ao ponto dos caras virem, inquirir ele. E ele dizer o seguinte: eu estou anunciando um com a minha água, que é isso que importa, e esse um vocês não conhecem. Você está fazendo uma bagunça no mundo, no bom sentido, com o quê? Para anunciar a tua fé em Jesus. O que você tem, irmãos? João Batista tinha água. O que você tem? Você tem panetone para dividir? Você tem dinheiro no bolso para compartilhar? Você tem generosidade para oferecer? Você tem mais um lugar na mesa, na sua ceia de Natal, para ofertar para alguém? Qual que é o sinal que vai confundir todos os religiosos que você tem para fazer, que vão apontar para Jesus? Não basta só o discurso. Não bastam 4 leis espirituais.
Não basta você performar, é preciso sinalizar de maneira contundente. João Batista, ele fazia isso com a água que ele tinha para apontar para aquele que eles não conheciam. A sua vida, o seu testemunho, as suas atitudes estão apontando para Jesus? Nesse mês em que a gente celebra o Natal, em que a gente está compartilhando esse momento de expectativa, a palavra-chave dessa mensagem, dessa noite é testemunho. Testemunha, meu irmão e minha irmã. Testemunhe. Divide comida com os outros. Começa a se preocupar com os empobrecidos dessa terra. Começa a ser Jesus. Talvez alguns religiosos vão virar para você e falar assim: cara, você não está sendo crente, você está preocupado com entrega de panetone? Cara, você tem que vir cantar mais aqui a música do Leonardo Gonçalves. Você tem que cantar mais louvor. Cantar louvor, viver a vida religiosa é maravilhoso. Eu adoro. Já falei para a igreja muitas vezes, Leonardo, que eu sou um ratão de igreja. Eu, por mim, ficava aqui 24/7 e eu tenho que ficar me policiando para poder parar de pensar no trabalho, que a gente falava recentemente, para poder cuidar da Ania, minha filhinha, para poder cuidar da Aline, para poder fazer outras coisas, porque eu adoro tudo isso daqui, eu adoro. Eu vivo isso aqui com paixão, com prazer, eu gosto de ouvir louvores, eu gosto de ouvir pregação, eu gosto de viver a vida comunitária. Mas viver a vida estritamente religiosa não necessariamente vai confundir essa classe religiosa, como João Batista está confundindo aqui com batismo com água. É preciso ir além. Para testemunhar é preciso muito mais que isso. E esse muito mais que isso acontece lá fora, acontece na vida. Em outras palavras, será que a sua água não poderia ser a gentileza com o próximo? Será que a tua água não poderia ser o seu sorriso para com o outro? Será que a sua água não poderia ser o partilhar do seu tempo com aquele que precisa? Eu quero te convidar nessa noite a testemunhar Jesus, a ser obcecado por Jesus, a ler Jesus, a perceber Jesus, mas principalmente a viver Jesus. A viver Jesus na sua vida e na sua caminhada. Dando água para quem está com sede, dando comida para quem está com fome, acolhendo e visitando aquele que está preso, vivendo. Perdoar, quem sabe aquele parente que faz 10 anos que você não fala com ele e você não perdoa. Quem sabe voltar aqui para sua casa e reestabelecer aquela relação adequada com o seu filho, com a sua filha. Quem sabe sair daqui e retomar amizades que você rompeu. Quem sabe sair daqui e abrir o teu coração para o Espírito que está dizendo para a gente aqui nessa noite que há a possibilidade de sonhar, há a possibilidade de viver, há a possibilidade de novos recomeços na nossa caminhada existencial. Porque quando a gente faz isso, quando a gente perdoa, quando a gente ama, quando a gente divide, quando a gente é generoso, quando a gente é bondoso, quando a gente é amoroso, quando a gente vive e experimenta tudo isso, a gente está apontando para aquele que é. Eu quero te convidar nessa noite, meu irmão e minha irmã, a testemunhar. E como falava com o Samuel e com o Leonardo, às vezes a gente acha que o testemunhar, a gente precisa tentar detectar e explicar a cronologia do Apocalipse, como às vezes eu brinco com vocês. A gente acha que para testemunhar eu tenho que desvendar todos os segredos metafísicos da Jerusalém celestial, se é a rua de ouro mesmo, de quantos quilates que tem o ouro, das ruas de ouro que está na Bíblia. Ou eu tenho que ir para um monte, o anjo tem que aparecer para mim, os matos têm que brilharem, e aí sim eu vou testemunhar. E eu falo isso com muito respeito aos nossos irmãos pentecostais que gostam desse tipo de experiência, e se você busca essa experiência, que você busque, mas que você entenda uma coisa nessa noite. Testemunhar é apontar para Jesus de Nazaré. Testemunhar é apontar para esse que não se apegou ao ser igual a Deus, e como eu disse semana passada, é aquele que se fez menino,
mamou no peito de Maria, viveu essa vida, experimentou a fome, a dor, as angústias mais terríveis que a gente pode imaginar por amor aos outros. O Natal está chegando. A gente está com a expectativa da segunda vinda do Cristo. Que a gente possa ser parecido com João Batista. Humilde, autêntico e um sinal de Jesus no mundo. A minha oração por mim e por você é para que a gente possa se embriagar da expectativa por Jesus. E que as pessoas, ao passarem por nós, ao conversarem com a gente, ao tocarem a gente, elas possam perceber que a nossa vida, o nosso testemunho está apontando para Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, quero te convidar a orar comigo nessa noite, enquanto Samuel e Leonardo vão nos abençoar com mais um momento de canção. Pai, queremos ser só uma voz, Senhor. Nos dá humildade, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, para que a gente possa sinalizar o Senhor, para que a gente possa apontar para o Senhor, que a nossa vida seja um testemunho, que a nossa vida seja uma voz, que da mesma forma como João batizava com água para apontar para o Senhor, que o nosso sorriso aponte para o Senhor, que as nossas mãos ofertando apontem para o Senhor, que o nosso jeito, que o nosso ímpeto, que a nossa pessoa com os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos familiares, nossas mulheres, nossos esposos, nossos filhos e filhas, que o nosso jeito de ser aponte para o Senhor. Que a gente possa parar de problematizar demais e olhar tão somente para a profundidade, intensidade e a simplicidade de quem o Senhor é. Que como foi dito aqui, lá em Mateus capítulo 25, que a gente possa ser como aquelas ovelhas, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, porque eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive preso e vocês me visitaram. Pai, nos ajuda a complicar menos e a fazer mais e testemunhar o Senhor mais. Amém.